Tá todo mundo ligado na programação da Sulanca News TV. De segunda a sexta, às 6 da manhã, as primeiras notícias de Caruaru e região, deixando você bem informado no programa Antônio Silva em Foco. Toda segunda a partir do meio-dia, Missa da Graça, direto da paróquia de São José. O que é notícia, o que é destaque na Feira da Sulanca está no programa Papo de Sulanqueiro, com Écio Marinho, toda quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Música e cultura estão no programa Música e Poesia com Humberto Boni, toda quinta, a partir das 19 horas. Programa Vem Louvar, toda sexta, a partir das 18 horas, com Josildo Moura. A programação da Sulanca News TV já é sucesso na internet. Acompanhe toda a nossa programação em nossas redes sociais, no site da TV e também da nossa rádio. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Camisaria Alearte. Camisas manga longa, gola polo, gola careca. São diversos modelos com as mais variadas cores. Temos estoque, sortimento, diversos tamanhos e a qualidade que você confia. Alearte Camisaria. No atacado e varejo, pronta entrega. Enviamos para todo o Brasil. Faça já o seu pedido pelo fone e WhatsApp DDD 81 993 52 91 29. A partir de agora, programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Boa noite, gente. Boa noite, Sulanca News TV. Está no ar mais um programa. Sua História. Hoje, excepcionalmente, não estamos com nossa querida Amanda Silva. Quem vai ficar nos comentários me auxiliando é meu amigo Écio. Boa noite, Écio. Boa noite, Manu. É um prazer, uma honra estar no seu programa hoje auxiliando, né? E trazendo aqui como convidado o nosso diretor-geral, Paulo Sérgio. Exatamente. E hoje a gente vai nos surpreender com a história de Paulo, né? Assim como eu, acredito que todos que estão nos assistindo também vão ficar surpresos, porque a gente olha para Paulo e acha que a vida dele é um mar de rosas, é tudo fácil, foi tudo fácil, hoje ser o diretor da Sulanca News TV. Mas a gente vai estar conhecendo a história dele, você que está nos acompanhando na Sulanca News TV e também no Chique Chique no Face. Compartilhe essa live, mande para os grupos, convide pessoas para se inspirar em histórias de superação. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Todo mundo já me conhece, aqui dispensa comentário, né? Eu fico surpreso que eu que faço entrevista e hoje sou entrevistado, né? Então eu fico até... Agora o contrário, quem está nervoso sou eu, para o que você vai me perguntar. Mas eu estou aqui à disposição para responder como eu sempre fui e fiz, né, aqui na rede social. Paulo, a gente tem esse programa no intuito de motivar as pessoas a não desistirem, a persistirem, a vencerem. E a gente sabe que você é uma pessoa vencedora. Quem conhece você... olha para você e vê você como um vencedor. Eu queria saber a sua história. Sempre foi de uma pessoa vencedora? Você se imaginava estar onde você está hoje? Eu queria que você contasse desde o início, aonde Paulo nasceu, quem são os pais de Paulo, onde Paulo foi criado, para a gente ter o entendimento, porque a gente olha para você e não imagina a sua história, para onde você está hoje, o que você passou. Eita, mano, minha história é uma história até que de sofrimento, na verdade,
né? Para quem me conhece, de onde eu venho, né? Para eu chegar até aqui não foi fácil. É uma história muito longa, né? Que mesmo eu contando, de muitas vezes eu não acredito de quem fui eu, né? De onde eu vim e de como eu consegui chegar até aqui. E é uma história de tristeza, é uma história de fracasso, de desilusão, de sofrimento, de humilhação e todos os adjetivos que o mundo pôde me dar, eu recebi, não é? E carrego com ele até hoje, lembranças do meu dia a dia. Mas é uma história de uma pessoa que hoje venceu. E a gente quer saber aonde Paulo nasceu, em que bairro, se é de Caruaru. Certo, eu nasci no bairro, né, no Alto da Banana, e fui criado no São Francisco. Né? Na verdade, eu fui criado no mundo, nos 4 cantos do mundo, né, nessa vida de meu Deus, mas meu nascimento foi lá no Alto da Banana, que hoje se chama Jardim Liberdade, né, onde fui criado não pelos meus pais, fui criado pelos meus avós, né, até porque na época, não é, eu posso já contar isso? Pode contar. Não é, na época, no Alto da Banana, pelas dificuldades que era, meu pai, não deu certo com minha mãe, por inúmeros problemas, automaticamente os dois não deram certo, cada um seguiu um caminho. Minha mãe não tinha condição de me criar, e aí ela foi e me entregou a minha avó, para que ela pudesse dar a mim aquilo que eu não tinha. Mas a vida também, dali para frente, foi aonde eu comecei a passar por dificuldades. Aos 3 meses de nascido, a gente não tinha o que comer em casa. E passei muita fome. Eu acho que muita gente não sabe o que é ter dor de fome. Então, já desde novinho, eu já vinha carregando na mala, aquela vontade de comer. E aí eu não tinha nenhum mingau, quando tinha um mingau não tinha um fogo, quando tinha um fogo não tinha um leite, era aquela confusão, até que meu pai deixou minha mãe, meu pai gostava também de tomar uns goró, e daí então eles foram embora, cada um seguiu um caminho diferente, e me deixaram com 3 meses de nascido, eu morando com a minha avó. No caso, sua avó paterna? Minha, ou materna? Paterna. E 3 meses. 3 meses de nascido. E aí, por infelicidade, eu tive uma infância, inclusive, boa, até os 7 anos, que minha avó cuidou de mim, me deu tudo que eu precisava, de tudo aquilo que uma mãe dá a um filho de melhor. Então, minha avó, que Deus o tenha, que me deu... Estava no alcance dela, ela... Tudo. Pra você ter uma ideia, eu acho que até hoje eu sou, não vou dizer fanático, a melhor parte da galinha é a coxa. Então ela sempre deixava ali aquela coxa para mim comer. Então eu tenho lembranças da minha avó, e antigamente tinha até um costume que as pessoas tiravam foto de morto. E aí a foto que se tem, eu não tenho ela, mas alguém da minha família tem, eu na beira do caixão, olhando para minha avó e querendo que ela levantasse, porque eu queria estar junto com ela. E no dia que ela faleceu, eu também estava junto com ela, e ela queria comer carne de porco, meu pai queria comer carne de galinha, e aí ela sentou-se numa calçada, que era um batente que dava para o quintal, que a gente tinha uma frutífera muito grande lá no Alto da Banana, e ali minha avó disse que estava com calor e saiu emborcando e caiu lá embaixo nos degraus, e eu não me esqueço mais dessa fisionomia da minha avó. Foi quando meu avô pegou ela e disse: corre, vai chamar seu tio, que sua mãe está morrendo. Foi ali onde começou todas as coisas ruins que poderia vir na minha vida, começou a vir a partir daquele dia. Aí, no caso, sua avó faleceu naquele dia. Minha avó faleceu. E você continuou com o seu avô. Aí minha avó faleceu, eu tinha 7 anos de idade. E daí, então, eu fiquei morando com meu avô, também nesse mesmo local, até que foi vendido o terreno, que o terreno não era do meu avô em si, E aí, acho que é um tio meu, um primo meu, que era o proprietário do terreno, vendeu, deu a parte do meu avô, e aí foi onde começou a minha saga de sofrimento. E eu paguei um preço muito caro a partir daquela data, porque meu avô foi pagar aluguel e
por ele ser aqueles cacheiro viajante, né? Um homem muito ignorante. Também eu não culpo ele pela questão da formação dele, e naquela época de antigamente não se resolvia as coisas no diálogo, era no cacete, né? E meu avô tinha muito disso, de querer resolver as coisas desse jeito, onde eu paguei um preço muito caro. Antônio Cacheiro. Antônio Cacheiro. Para quem conheceu no Alto da Banana, né, eu quero mandar inclusive um forte abraço para todos que estão aí no Alto da Banana, e sempre que eu subo para aquela rampa, é como que dá um flash na minha vida e eu começo a relembrar de quem fui eu no passado e o sofrimento que eu tive, não é, até então, depois que aí então eu saí de casa. Aí é uma outra história bem triste. Bem triste. Ele, no caso, ele foi pagar o aluguel ou deixou para você pagar, aí ele lhe bateu? Não, meu avô, ele pagava aluguel. Só que assim, meu avô ele tinha um problema, que ele passava 6 meses em Caruaru, 6 meses no Recife. Aí, 6 meses num canto, 6 meses no outro. E eu estudava. E eu queria ser alguém na vida, eu queria ser policial. Minha vontade era ser militar, porque achava muito bonita a farda, eu almejava aquilo ali, e para mim era um sonho, não é, ser polícia militar. E olha que a polícia militar da época não era tão benquista feito é hoje. Mas eu amava a farda da polícia militar e eu queria ser militar naquela época. Era a época da ditadura. Era a época da ditadura, era um sofrimento arretado e eu queria ser militar. Então, por consequência do destino, meu avô se mudava para um canto para outro, e aí eu não tinha irmão. E às vezes, quando a gente não tem, a gente escolhe alguém, né? E aí eu escolhi uma pessoa como meu irmão, onde a gente se conhecia, a gente andava, a gente pescava, e eu tomava banho de rio Pujuca, né? Eu pegava peixe e a gente assava na beira do rio, a gente não bebia, mas a gente estava ali assando peixe, comendo peixe, como que fosse algo assim muito natural para a gente, que para a gente era natural. Só que o que acontecia? Meu pai não queria e não aceitava, né, que eu tomasse banho de rio Pujuca. Para mim, aquilo ali era a coisa mais simples. E o rio Pujuca era bem limpo, né? E era bem limpo. Então, para mim, não fazia diferença tomar banho ali ou não. E eu tomava banho numa simplicidade tão enorme que aquilo ali não... Como se diz? Eu não tinha medo. Não é? E dava enchente, que não era tão grande as enchentes, porque o rio era lá, e etc. Mas aí, por consequência, eu cheguei em casa, e está até ali para mostrar a você, se você quiser até mostrar, não tem problema. Deixa eu pegar. Meu pai me deu uma pisa, certo? Meu pai me deu uma pisa com corda de agave. Não é? Eu respondi a meu pai, e quando eu vejo um maço de corda desse aqui, né, eu me lembro que a pisa que meu pai deu foi simplesmente por eu tomar banho de rio. E aí meu pai disse uma coisa a mim. Eu tomava banho de rio, eu e Tonho, né, que me conhece, que eu tenho como irmão. E aí eu tinha trazido uma enfinheira de peixe para casa. E aí pai disse: você vai deixar o amor de Antônio? E eu, para minha natureza, com 12 anos de idade, eu disse: Tonho não é minha quenga, para eu deixar o amor de Tonho. E ele disse: você vai levar uma pisa hoje. E ele pegou essa corda, dobrou ela uns 3 ou 4 voltas, e me deu uma pisa que eu passei umas 3 semanas de cama. Foi onde eu vi a minha pior tristeza, de apanhar por uma coisa que eu não merecia. E aí no final do meu almoço, nas últimas colheradas que eu dava, e ele dizia: vá logo, e balançava as cordas nos meus pinhaços. E antes de eu dar a última colesada, meu avô me deu umas 30 ou mais lapadas de corda, certo? Me serviu de lição, foi bom, não é? Mas eu não merecia. Só que daí então, eu fui e tomei uma decisão, mano, que eu acho que eu não peço que ninguém faça. Eu fui embora de casa. Com 12 anos. Com 12 anos de idade, eu saí de casa e eu decidi a morar no meio da rua. Porque, além de eu não merecer aquilo,
Eu acho que passei 2 ou 3 meses perambulando. E aí eu encontrei um lugar para dormir, porque eu não tinha amigos e eu tinha vergonha de mostrar as cicatrizes nas minhas costas, em todo o meu corpo. Foi aonde que eu disse, eu não volto mais para casa. E levou roupa, alguma coisa? Eu acho que eu levei umas 4 mudas de roupa numa bolsa. E aí eu fiquei, que eu acho que o pior momento foi no dia em que eu fui dormir no meio da rua, porque não tinha lençol, não tinha nada. Era só eu e eu mesmo, e mais ninguém. Eu não tinha outro... Eu não sabia. Você com 12 anos de idade, hoje criança tem inteligência, né? Tem nerds com 12 anos de idade. A única coisa que eu sabia era tomar banho de rio, Écio. Eu não tinha outra coisa na minha vida. Então aquilo ali me doía, me machucou, certo? Até que então começou a chegar a hora de comer. Comer como? E onde? Sem dinheiro. Sem dinheiro, Sem família. sem família, sem conhecimento. E aí eu encontrei um supermercado de muito tempos atrás, quem se lembra? Aqui tinha 2 supermercados na 15 de novembro, que era o Santa Rosa e o Novo Dia, né? Que era perto das lojas pernambucanas. E aí eu basculhando ali dentro do lixo, eu encontrei pedaços de salame, certo? Pedaço de carne de charque, que aí eu encontrei, não sei, um lugar, lavei, e eu comi, bebi água da torneira, certo? E ali saciei minha sede. Tinha aqui a Casa das Meias, se não me falha o nome, que era na esquina. Também. Ali, e tinha um lugar que vendia maçã, frutas. Eu encontrei ali umas maçãs meia podre, meia boa, e ali eu fui comendo, certo? E fui matando minha fome. E ali eu fui passando, não é, o dia. E aí quando anoiteceu, mano, foi aonde começou a apertar, não é? E agora? E agora, José? E agora, Paulo Sérgio? Eu baixei a cabeça e digo, meu Deus, me dá-me sabedoria para que eu possa enfrentar daqui para frente. E daí então tem até um vídeo que eu acho que eu mandei para algum de vocês, não é? Que uma vez eu passei ali num certo local, não é? Que foi ali na ponte. E eu morei debaixo da ponte, que a gente chamava o Paraíso das Louças do Bibiu, que hoje é a fábrica da moda de um lado, para quem conhece aquela ponte. Eu morei ali debaixo da ponte por quase 3 anos da minha vida. Isso começando aos 12 anos de idade. Eu fiquei morando ali debaixo, não é? Sem saber, na verdade, o que seria de mim. Então, sofri, chorei, lamentei, não é? Chorei lágrimas de sangue, não é? E eu pensava, porque quando minha avó era viva, ela me disse uma coisa, não é? Não matar, não roubar, e tinha uma música que dizia, não ferir sem ser ferido. E acreditando na minha avó, que dizia que eu carreguei isso por toda a minha vida, se você roubar, se você fizer qualquer coisa de errado, talvez as pessoas da terra não vejam, mas tem um Deus que tudo vê. E aí eu acreditava sempre que nesse Deus que tudo vê, que eu tinha medo de fazer as coisas erradas. E aí eu terminei fazendo uma visita na casa de uma tia minha, não é? Que hoje eu falo com ela, mas também ela me deu uma pisa, e deu uma pisa de fio, esse fio de energia, porque ela disse que eu tinha roubado um dinheiro que era do motor de um carro, e esse dinheiro estava comigo. E aquilo ali me doeu muito. Pelo menos você tinha pego o dinheiro. Não, mas a vergonha que eu passei, e foi aonde eu não voltei a conversar com a minha família, foi que não existia rodoviária, que era lá no porto, e passava por dentro de Afogados, e nesse dia me jogaram lá no meio da rua e me despiram. Eu fiquei nu no meio da rua, né? Procurar. Mais ou menos quantos anos? E eu acho que eu tinha nessa faixa de 12 que eu tinha ido lá, que eu fui para lá para comer. Mas como é que você vai sair de Caruaru para ir comer no Recife? Porque eu procurava comer em Caruaru, mas as pessoas me conheciam. E eu tinha medo de voltar. E aí eu pegava carona. Eu pegava carona e saía viajando.
pelos cantos e voltava para Caruaru, porque era o único canto que eu sabia que eu poderia ser bem recebido. E daí então, essa madrinha minha me deu uma pisa de fio, e aí eu não me esqueço nunca na minha vida, certo? Quando ela me deu uma tapa na cara e me disse, você é ladrão. E ela procurou lá, o dinheiro não achou. Depois de um tempo foi que ela mandou a mensagem, inclusive até tinha carta, ela pedindo perdão e foi perdoada, né, porque o dinheiro foi encontrado, mas a vergonha que eu passei e as humilhações que eu já tinha passado com meu pai se juntaram e fizeram com que eu ficasse morando no meio da rua esse tempo todo. E aí, Écio, as mensagens. Tem mensagem? Tem mensagem aqui. Muitas. A gente tem aqui, ó, a participação de Marlúcio Marinho. Quero mandar um abraço aí para tia Lu. Não imaginava que você tinha passado por tudo isso quando criança. Temos também a Adriana Gomes. Boa noite, Deus abençoe você. Belenzinha Marinho, vida sofrida essa, Paulo Sérgio. Temos também Técio José dando uma boa noite, né? A Adriana volta a repetir, meu Deus, que sofrimento. E temos aqui também a participação de Maria e de José da Silva. Muito bem, e ainda tem mais coisa, né? Aí como a vida nos prega uma peça. É porque assim, a gente olhando, conversando contigo, assim, quem conhece, né? Nunca vai pensar, passar na cabeça Quem que a fui eu? pessoa teve um passado desse, uma história dessa e venceu. Porque a gente está muito acostumado a ver já a pessoa depois que vence. Né? O intuito desse programa é exatamente isso, mostrar que as pessoas vencem, mas existe uma história e um sofrimento em que a pessoa não desiste, para que o sonho ou a luta seja vencida. E aí, para piorar a minha situação... Ainda piorou. Agora que você só estou contando coisa boa. Meu avô também faleceu. Não é? Tem até um vídeo, tá aqui, que o melhor... Esse que tá passando, é? Esse vídeo que está aí, que a Adalberto tem ele, eu até um dia fiz um vídeo, esse vídeo é antigo, que eu fiz lá, eu passei lá na ponte, não é? Você vê ali, o melhor lugar de eu... Essa parte alta aí era minha mesa. Tá passando, Adalberto, já? Tá. Isso aí era minha mesa e isso aí era a minha paisagem que eu tinha debaixo da ponte. A sorte é que o rio era limpo, né? Não, o rio aí já estava um pouco sujo já, né? Mas aí era a minha mesa, eu fazia um foguinho. A dificuldade maior minha aí foi a seguinte, é que um dia eu estava debaixo da ponte e deu uma cheia. Eita. Só que eu por debaixo daquele oco ali, que até hoje ele existe, não tinha mais condição de eu descer. Que eu subia numa tirolesa para ficar dentro do oco da pedra, porque ninguém conseguia subir lá, porque tinha uma cordinha, certo? Eu subia e descia, e aí ninguém ia bater em mim, ninguém ia me agredir, lá era quentinho, não chegava rato, não é? O calor do asfalto em cima deixava lá bem quentinho, e ali eu ficava bem sossegado. O problema é que um dia deu uma enchente, né, chovendo, e a água começou a subir. E quando eu olhava para baixo, não tinha como sair mais. Não tinha mais como eu sair. E aí foi onde começou a bater o desespero. Porque se a água subisse, eu ia morrer afogado, que não tinha como eu sair. Eu não sabia nadar. Misericórdia. Entendeu? Então, para mim, ali foi o pior dos pesadelos da minha vida. Foi quando o rio começou a encher, que eu não tinha mais como sair dali. Eu nadava 2 metros para um lado e para o outro, assim na beira, mas nunca sabia que eu poderia atravessar do outro lado do rio, passava baronesa e passava lixo. E aí o pior momento da minha vida foi que quando começou a anoitecer, eu botava o braço para saber se a água estava chegando já perto de mim, porque estava de noite e aí eu não tinha mais saída nenhuma para aquele local dali. Então, foi momentos ruins da minha vida. E falando do meu avô vai e inventa de falecer de uma batida, né? Meu avô andava demais e ele, nas viagens dele, foi de atravessar uma rua, não viu um ônibus e o ônibus foi e atropelou mesmo. Foi aonde também minha vida começou a ser um desastre total. E aí eu morando no meio da rua, a feira de Caruaru foi transferida para o centro que era o Campo de Monta. Fui para lá e aí eu comecei, não é, a vender pastel com gordo. Tinha a feira ali no São Francisco,
eu vendendo com pastel, até que chegou um senhor e disse, quer ajeitar banco comigo? Eu digo, ajeito. Ele disse, olha, eu vou fazer uma viagem para São Paulo, isso no ano de 85, 86. Eu vou fazer uma viagem para São Paulo, que eu tenho um negócio para resolver lá. Se eu voltar, você me devolve os bancos da feira. Se eu não voltar, os bancos é seu. E eu digo, fechado. Vou ganhar dinheiro. Não é? Tem vídeo? Tem. Tem vídeo? Vamos para o vídeo. Sempre que eu passo aqui, eu me lembro onde foi minha casa de morada. Há quase 2 anos. Essa aqui, onde você está vendo, era a minha mesa. Isso aqui era onde eu morava. Ali em cima era onde eu dormia. Veja que hilário. Minha cama era ali naquele ocozinho. Quase 2 anos morei aqui. Fiz questão de vir embaixo aqui agora para relembrar. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Essa era a minha mesa. Esse era a minha paisagem. E aqui era a minha casa. Tinha peixe também, né? Tinha peixe. Isso aí era meu lar. Eu me sentia o rei. Porque ali eu fazia, antigamente as caixas de tomate. Você morava ali sozinho, não tinha mais nenhum outro morador de Não, rua, até nada? porque assim, eu só tinha um amigo, era Tonho. Como eu tinha me afastado de todo mundo, eu não conseguia encontrar mais Tonho. E aí, eu botava ali as caixas de tomate, e aí eu simulava eu conversando com alguém. Eu acho que acaba começando a ficar meio pirado do juízo. Eu botava um banco de um lado e botava um banco do outro. Pegava umas coisas de plástico, de latinha, botava de um lado, como que tivesse alguém comendo comigo, né, minha companhia. Né, até teve um negócio de um Big Brother, que um caba fez lá um boneco com a vassoura. Mas a Bíblia diz que a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então você já estava profetizando lá na frente, sua família, sua vida. Até hoje eu me lembro quando passou daquele negócio do Big Brother, de uma boneca do caboclo. Eu sabia que o doido não era eu sozinho. Né, até que enfim tinha um doido na televisão também. Porque então eu colocava uma caixa de tomate, um em cima da outra, fazia um desenho de uma cara, e eu começava a comer conversando com a caixa de tomate. E eu digo, não, acho que eu estou endoidando, eu estou pirando. Então ali para mim foi o meu reinado e meu aprendizado de vida começou através daí de Baixo da Ponte. Né? E depois que meu avô morreu, eu comecei a trabalhar na Feira da Sulanca, como eu já disse. E aí começou a vir as dificuldades, que ainda não foi pouca. Conheci, né, gordo de pastel, que começou a me... E aí eu comecei a comer, né? Comecei a comer e... Pelo menos isso, estudava? E aí, não, vou chegar na parte boa. E aí eu comecei gordo me dava um dinheiro, comecei a receber o dinheiro dos bancos do rapaz que me deixou, e aí eu fui inventar e visitar uma tia minha com um bocado de dinheiro que eu nunca tinha visto. E aí quando eu cheguei na casa da minha tia... Bem feliz, eu digo que o meu maior sonho da minha vida, Manu, era comer uma galinha sozinho. Meu Deus. Era o meu maior sonho da minha vida, era comer uma galinha. E aí eu fui e comprei, cheguei na casa da minha tia Maria, e eu disse, tia, eu tenho dinheiro aqui que eu ganhei. Aí minha tia disse, você estava roubando aonde? Misericórdia. Que a conversa era assim. Naquela época tudo faltava, acabou que chegar com dinheiro em casa, estava roubando aonde? E aí eu digo, rapaz, o negócio não deu certo aqui, vou procurar outra casa. Aí tinha uma senhora lá por nome Maria de Chico, e ela disse, meu filho, eu vi você conversando ali com a sua tia, você quer o quê? Eu digo, eu queria comer uma galinha. E ela disse, você compra a galinha? Eu digo, eu compro, eu tenho dinheiro. E aí comprei uma galinha inteira, ela cozinhou a galinha, certo? E eu botei farinha dentro da panela, e fiz aquele que eu comia com a mão, que era a coisa mais gostosa. Eu acho que até hoje eu vou morrer e não vou comer tanto quanto eu comi naquele dia, quando eu comi uma galinha, mandei ela cozinhar ela todinha, e eu digo, bora, ela disse, não, você vai matar o seu sonho
quer comer uma galinha guisada. Não é o que você quer? Eu digo, é. E aí eu joguei farinha dentro e eu comia com a mão, que eu acho que foi a melhor coisa essa da minha vida, foi comer aquela galinha. Foi ótimo. Mas a vida... Sonho tão simples, né? Tão simples. Mas a vida ainda não... Mas não, era o sonho da época. era o sonho da época. E daí então, eu já estava maduro, mais durinho, mais acertado, não é? Fui crescendo, comecei a trabalhar na feira. Continuava debaixo da ponte? Não, mas aí eu comecei Ganhar dinheiro. a ganhar dinheiro. E aí eu fui alugar uma casa para mim. Ô, glória. Cheguei lá e o rapaz olhou para minha cara e disse, quantos anos tu tem? Eu digo, 16. Se tu quer alugar uma casa com 16 anos, tem que ter um avalista. Eu digo, que danado é avalista? Eu não sei o que é avalista. E aí eles têm que ter um avalista. Eu digo, eu não sei o que é isso não, eu pago aqui o mês dos 30 dias que eu vou morar. E aí eu não tinha nada, né? Mas aí eu consegui comprar uma cama de solteiro, um colchão, não é? E 2 panelas. Já estava bem melhor do que debaixo da ponte. Ah, já, claro. E aí o cara mandou arrumar um avalista. Eu fui falar com um tio meu, né? Aí meu tio disse, não posso ser avalista seu não. Tu não tem pai, tu não tem mãe, tu não tem parente nenhum que seja por tu. Aí tu quer que eu seja alguma coisa por tu? Olha, me desculpa a expressão de todos vocês, filho de rapariga e de cachaceiro, tu só vai dar porque é ruim. E aí, que Deus o tenha, meu tio Isaías, José, né? Eu guardei essas mensagens dele. E foi daí então quando eu comecei a mostrar que tudo aquilo que as pessoas desejavam de mim de mal, eu queria fazer questão que eu poderia mostrar o contrário. Lembrando da minha avó que disse que Deus existia, eu queria fazer o contrário. Foi até então que eu fui embora para o Recife e lá eu encontrei um rapaz que eu sou eternamente grato a ele, que talvez seja por você, o que vocês também conhecem, que eu estou na terra até hoje, que se chama Padre Zezinho. Foi através daquele dia que eu saí para o Recife, que inclusive até hoje, eu carrego na minha carteira a assinatura de Padre Zezinho, quando ele disse, Deus tem algo preparado para você. Você vai cair, você vai pro chão, as pessoas vão lhe pisar, vão lhe maltratar, vão lhe humilhar, você vai cair 1000 vezes, e 1000 vezes você vai se levantar, e você se chama Paulo. E Paulo está na Bíblia. Veja o sofrimento de quem foi Paulo. Não fique pensando que vai ser fácil para você. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Não é? É o apóstolo que sofreu muito. Muito. E daí Mas então, foi escolhido de Deus. Manu e Écio, a vida não deixou eu barato não. Padre Zezinho me deu um disco, que é um Jovem Galileu. Não é? Eu sei das músicas todinha daquele disco do Jovem Galileu, porque quando eu voltei para Caruaru, eu digo, daqui para frente vai ser diferente. Cheguei numa outra casa, ali na rua São Mateus, por trás da igreja, tem Dona Socorro, eu bati a porta dela, eu digo, eu queria alugar uma casa. Aí ela disse, e quantos anos meu filho tem? Eu digo, 16. Ele disse, você tem o dinheiro para pagar o aluguel? Eu digo, só o penhor. Aí ela disse, está alugada a casa para você. Eu digo, eu só não sei se eu vou ter o mês que entra, mas o mês meu tem. Tá, eu gostei de você. Você é filho de quem? Eu disse, sou filho de ninguém. Onde é que mora a sua família? Eu digo, eu não tenho família. Só que eu não sabia que Dona Socorro conhecia a minha família. E aí eu fiquei lá morando, na casa de Dona Socorro. Muito obrigado, Dona Socorro. Muito me ajudou, ela fazia sapato, eu morava num beco. E aí foi quando a coisa começou a melhorar na Feira da Sulanca, eu comecei a ganhar dinheiro, e aí eu comecei a coisa andar. Foi até então que aí Deus começou a dizer, Paulo, tá aqui a tua. Aí é, do jeito que ele amava. Foi através de Padre Zezinho que me ensinou, e as palavras que foram ditas naquele dia, que eu iria sofrer, mas também eu iria ser vencedor. Caí, levantei. Não sou dono da verdade. Errei muito, Manu. Mas foi tentando acertar. Certo? Porque se eu passasse 2 dias aqui, ainda era pouco
para o que as pessoas não sabem da minha vida e da onde eu venho. Sou muito criticado, talvez seja isso que eu sou um pouco ignorante, há quem diga que eu sou ignorante, mas foi pela minha criação, foi pela minha má formação que eu comecei a estudar querendo ser gente. E as cordas de agave, ela vai ficar pelo resto da minha vida guardada, porque me ensinaram muitas coisas que o mundo me fez aprender. Mas pergunte, porque eu tenho algo pior ainda da minha história. Tem vídeo? Vamos para os vídeos. Falar de Paulo Sérgio para mim é uma honra, até porque conheço ele desde pequeno. Conheci Paulo, a gente era criança. Eu morava em São Paulo, ele morava aqui em Caruaru. Quando eu cheguei aqui, a gente se conheceu em 81. Mas era uma vida difícil para todos nós. Era uma cidade muito atrasada, poucos recursos, e a nossa família também não tinha recurso nenhum. Paulo sempre foi uma pessoa humilde, sempre foi uma pessoa na dele, quieta, mas muito pensativo e sempre com determinação. E é por essa força de vontade que ele chegou aonde está hoje. Deus tem abençoado ele bastante, ele e sua família, pelas todas as situações financeiras quanto criança viveu. Foi criado muito tempo só pelos pais, tanto o pai como o avô, né? Ele perdeu a sua avó muito cedo, que era a casa onde eles moravam, mas ele não olhou para trás. A vida dele sempre foi luta, sempre foi uma inspiração para crescer, para ter honra, né? Criando seus filhos, criando sua família, né? Pensando sempre nos outros. Muitas vezes eu digo até ele, você pensa muito nas pessoas e às vezes esquece de você, né? Então, para a gente também cuidar das outras pessoas, a gente tem que pensar um pouco na gente. E por que não falar dele aqui dentro da Feira da Fundac, onde a vida dele realmente, ele cansa de dizer em todas as lives que nós fazemos, em todas as oportunidades que ele tem, a vida dele é a feira. Então por que não falar dele dentro aqui da Feira da Fundac? Paulo Sérgio, desejo a você vitória, que você sempre seja uma pessoa do jeito que você é, batalhadora, né? Humilde, pessoa que sempre procura ajudar as pessoas. Papai do Céu lhe abençoe, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Olha o som. Écio é amigo de longas datas e são primos, né? São primo. Primo. Nós é primo. Obrigado, Écio. Eu jogava bola de gude, Maécio. Me enrolava que só as 100. Porque ele tinha um negócio de botar assim a mão pra frente, fazer tim com o dedo. Aí eu botava um palmo pra frente, botava a bola na frente e dizia, agora é minha vez. Era, não era? Era um estilo paulista. Os paulistas botavam assim, parece botar assim no dedo, assim, fazia assim com o dedo. Ainda me lembro, vê. Botava assim com o dedo. Aí eu digo, não, aí tá me enrolando. Eu botava um palmo pra frente, botava a bola e dizia, agora é minha vez. Aí, essa tua história, quando você vence, vai pra feira, começa a ganhar dinheiro. Eu só não entendi só uma parte. A tua mãe, aonde ela estava diante de toda essa situação? Porque, pelo que eu entendi, ela não faleceu, ela continuava viva. Então, mesmo você passando por todo esse sofrimento, ela não tinha conhecimento disso? Vamos deixar ele respirar aqui. A gente tá aqui com Elisângela Lucena dizendo, tadinho de Paulo. Ela é minha cunhada, sempre brincalhona, gosta muito de Paulo. Mas, realmente, foi difícil, Elisângela, a vida dele. Temos Cícera Costa, um ouvinte assíduo aqui com a gente, sempre participando, desejando boa noite. Malúcio Marinho, um grande abraço para todos vocês. E Gabriel Ferreira também desejando uma boa noite. E Adenildo Lima, bela história, né? Trazendo aí o seu comentário para o programa A Sua História. Muito bem. Vê bem, eu vim conhecer minha mãe, porque às vezes o destino até, não vou dizer ingrato,
mas já está escrito. Eu não conhecia minha mãe, e eu acho que, até me lembro, eu tinha, Manu, umas datas comemorativas que era muito ruim. Era Natal e Dia das Mães. Eu não tinha mais minha avó para dar um abraço nela, não tinha mais meu avô, e eu não tinha mais família. E aí eu pequeno, eu me lembro que eu comprava, né, uma flor, 2, 3, e eu saía no meio da rua. No Dia das Mães, eu pegava a flor e dizia: eu posso dar essa flor à senhora? E a mulher olhava para minha cara e disse: por quê? Eu disse: porque hoje é Dia das Mães, né? Eu posso dar um abraço na senhora? Algumas pessoas até enjeitavam, outros aceitavam, né? Outros rejeitavam. E eu, moribundo, roupa velha, né? Morando debaixo da ponte naquela época, e eu queria dar uma rosa e um abraço, não é? De algumas pessoas eu recebi os abraços e outros nem tanto, não é? Então, para mim era difícil porque existia um Natal e que todo mundo se reunia, e um Dia da Mãe que eu não tinha mãe e nem tinha um pai, sendo que minha mãe estava viva e meu pai estava vivo. Só que daí então eu me casei com 17 anos. Bem jovem. Foi, arrumei uma namorada, não é? Arrumei uma namorada, que inclusive com ela até hoje, eu tenho 2 filhos, né? Brendo e Brenda. Ela tinha 15 e eu tinha 17. 2 crianças. 2 crianças e eu já tinha casa. Eu já tinha casa e coloquei ela para morar dentro de uma casa, eu com 17 anos, me achando cara, né? E aí terminei por não ter experiência, aí foi onde comecei a perder coisas que o mundo não, que me deu e que me tomou no mesmo momento. Perdi uma filha, faleceu, né? Eu ia fazer 18 anos. E comecei a galgar vitórias dentro da feira. E até então fui pai novamente. E aí foi onde nasceu Brendo e Brenda, né? E vim conhecer minha mãe com 27 anos de idade. Eu tinha conhecido meu pai antes, que meu pai ficou com problema de saúde, não é? Eu acho que o pai apareceu, acho que eu tinha 12 para 14 anos, foi quando o pai apareceu, que voltou de São Paulo, mas eu sabia que ele existia, não tinha aquela amizade, né? Uma vez eu tentei dar um abraço nele, que ele disse que isso não era coisa de homem está se abraçando. Então a gente não tinha uma aproximação muito boa, coisa de família antiga. Mas aí eu fui, me apresentaram minha mãe. E aí conheci minha mãe. E aí por destino da vida, eu fui conhecer minha mãe em São Paulo. E no dia que eu cheguei em São Paulo, mano, que foi no dia de domingo, a gente foi assaltado, né? Minha mãe foi ferida, eu também fui ferido. E com o tempo depois minha mãe faleceu. No caso, vocês reagiram ou... Eu reagi. Porque assim, minha mãe tinha levado uma facada na virilha, certo? Eu, por ser professor de karatê, que sou, né? Naquela época eu me achava o bambambam, e vendo minha mãe numa situação daquela, eu fui lá e fui resolver a situação. Né? Situação essa que se resolveu, porém ficaram sequelas. Eu levei um tiro, né? E minha mãe depois veio a falecer. Eu já fui presidente de associação, de sindicato, de federação, já fui motorista de ônibus, já fui motorista de caminhão, já fiz sapato, já fui sulanqueiro, já vendi coisa do Paraguai, já fui preso na Feira do Paraguai, comprando muambo e trazendo para o Brasil, certo? Então, de tudo eu fiz na minha vida para vencer. E não tenho medo de desafio. Esse estúdio que vocês estão vendo aqui agora, isso foi através de desafios. Eu queria perguntar. Não é? Como surgiu a ideia de montar um estúdio? Porque assim, a gente vê muitas páginas, mas com estúdio eu acho que só... A gente tem um áudio aí, né, Roberto? Tem mais vídeo, é? Tem um áudio, porque o rapaz não se sentiu envergonhado de gravar o vídeo. Ah, vai ser só o áudio, tá ok. Só o áudio.
Acho que Paulo conhece. Será? Boa noite a todos. Eu me sinto orgulhoso por falar um pouquinho da vida de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é esse cara que todos conhecem. É carrasco, ignorante, mas nunca deixou de ser servidor, amigo, calidoso. Paulo gosta muito de fazer caridade. Eu conheço Paulo das antigas, eu acho que a gente só não nasceu do mesmo bucho. Mas eu acho que no tempo que Paulo não tinha 30 quilos, foi o tempo que a gente se conheceu ali no Alto da Banana. E a gente tem uma trajetória de vida junto, de sofrimento, de batalha, de prosperidade. E fomos ralando, fomos crescendo. E hoje, graças a Deus, ninguém é rico. Ninguém é rico. Mas em relação ao que a gente era, eu me considero milionário. E Paulo tem um pouquinho de parcela de contribuição para mim, porque Paulo me ajudou muito. Em relação à pessoa de Paulo, todos já sabem. É ignorante, essas coisas todas, mas se bater na porta de Paulo 1 da manhã, 2 da manhã e precisar de Paulo, Paulo está para servir. E a intriga de Paulo, o aborrecimento de Paulo é um só, é no momento. Depois, se o camarada quiser dar um abraço em Paulo e fazer as pazes, Paulo não guarda rancor. Então é isso. Que Deus abençoe ele, abençoe a todos. E aquele que gostar de Paulo, gosta de mim. Eu costumo dizer que eu tenho irmão de sangue, que eu considero mais Paulo do que muitos irmãos meus que eu tenho de sangue. Que Paulo me considera mais do que eles. Alguns, né? Mas fica o meu abraço para todos e um cheiro para todos. É aquele que eu disse que era meu irmão. Foi por causa dele que eu levei essa bendita pisa de corda de agave, por causa de tu, vice-febre. Foi. O pai deu uma pisa em mim porque a gente estava tomando banho de rio. E aí, sem precisão, ele disse, vai deixar o amor de Antônio. E eu inventei dizer que Antônio não era minha quenga. Eita pau da bexiga que eu levei. Mas foi bom. Se pai tivesse dado em mim mais uma vez, eu era doutor. Não me arrependo, certo? E não vou lamentar as prisas que pai me deu. Se cada pai de família hoje souber exemplar seu filho, tirando um celular da mão dele, punindo ele como é necessário, as pisas de corda, para mim, teve muita serventia. Os tempos são outros, os momentos são outros, Manu. Mas tem certas coisas que eu queria ter de volta. Era o cheiro do meu velho, o cheiro da minha avó, a paciência que minha avó tinha, o carrasco do meu avô, mas eu queria também ter o cheiro da minha mãe, poder ter dado ao meu pai um abraço e dizer a ele, sei que o senhor não cuidou de mim, mas eu quero lhe agradecer por ter botado no mundo, que por mais que eu sofri, por mais que eu passei dificuldade, uma coisa eu aprendi nessa vida de meu Deus, que a gente só tem o que merece. E Deus só te dá o fardo que você pode carregar. Então foi assim que eu me saí e foi aonde eu cheguei. E como Antônio disse, eu estiro as mãos, não é? Eu fui presidente de associação, eu fiz vários projetos com o governo do estado, certo? Eu fui em busca de projetos, eu fiz várias festas das crianças, com 10 mil crianças, coisa que ninguém nunca viu isso. Mas que era lembrando de mim, de quem eu fui, do meu passado, do meu sofrimento, das fomes que eu já passei, Manu. Porque você não sabe, vocês que estão assistindo, se você tomar água de ovo. Você sabe o que é água de ovo? A água que cozinha o ovo? A água que cozinha o ovo. Nesse dia, eu comecei a saber, Écio, a importância que é tomar água de ovo e comer verdura cozinhada com margarina. Isso eu passei junto com a minha primeira esposa, nós dois juntos, porque na minha casa não tinha nada para comer. E aí eu me ajoelhei e disse, Senhor,
me dá sabedoria para que eu possa trazer o alimento para dentro da minha casa e de dar de comer a essa mulher que está comigo, que é paciente. E aí vem as músicas de Padre Zezinho que diz: caí muitas vezes, não posso negar. As quedas que eu tive não foram derrotas. Eu caí porque estive a subir. E foi aí aonde eu abri a porta, a vizinha me chamou e disse: você já almoçou? E eu disse: já. Eu estava morrendo de fome. Ela disse: já não, que eu estava aqui na sua janela e vi quando você disse: Maria, coma você. E Maria disse: não, coma você, que você tem que ir trabalhar. E a mulher me deu um prato de comida e a gente dividiu entre si e eu voltei para o trabalho. Eu morava no bairro São Francisco e eu trabalhava na Coab 2 a pé. E de várias vezes eu tinha labirintite, que começava a rodar um pinhão aqui do lado do oi, de fraqueza. E são histórias históricas que eu já disse. Eu passava horas aqui conversando com vocês. E não tem coisa pior, Manu, do que você ir dormir com fome. Você não tem onde comer. E eu tinha uma radiola, uma vitrola, que eu dizia: se eu vender a vitrola, eu não vou escutar Padre Zezinho falando comigo. E eu dizia: Maria, o que é que a gente faz? E aí Maria disse: vá vender a panela de pressão para a gente comer. E aí eu fui. É impressionante mesmo eu peguei a panela de pressão e fui para o troca-troca. Eu vendi. Troca-troca. Eu vendi, Écio, a panela de pressão. E aí eu fiz a pior coisa da minha vida. Tinha um jogo de bozó. Eu peguei a panela de pressão, vendi. Pegou o dinheiro e foi jogar. Fui jogar a panela de pressão. Era a única coisa que a gente tinha de valor dentro de casa, era a panela de pressão. Eu e a nega véia, a gente encheu o bucho com aquilo ali. São erros da minha vida. Mas quando o Padre Zezinho disse que tu vai cair, tu vai levantar, tu vai cair, tu vai levantar, mas tu também vai ser vitorioso. No momento que eu comecei a ser vitorioso, eu esqueci. Lá de trás. Esqueceu o que tinha passado. De muitas coisas que eu tinha passado. E aí quando eu fui olhar, foi tarde demais. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha que começar a me lembrar também de quem sofreu comigo. De quem estava comigo passando necessidade. Eu não vou me prolongar da história porque é muito, muito triste. Não dei valor a quem merecia. Que estava comigo. Comecei a ganhar dinheiro. Esse programa tem dessas coisas. Vamos para os comentários, enquanto ele se recompõe. Temos aqui a Denildo Lima, está falando assim: já foi lutador de karatê? Ele é aplaudindo, né? E está dizendo aqui também: és um verdadeiro vencedor na vida. É isso aí. É surpreendente as histórias. Histórias. Cada quarta-feira a gente histórias. se surpreende com as histórias. Eita, Manu. Dá uma palhinha aqui enquanto Paulo se recompõe. Ele está emocionado. Siga nossas páginas da Sulanca News TV no YouTube, no Facebook. Temos a nossa rádio web www.radiosulancanews.com.br, o dia todo, 24 horas no ar, né, levando para você a melhor música de todos os tempos. Temos também o nosso site www.sulancanews.com.br. Quer achar a gente? Acesse Sulanca News, que você vai encontrar a gente em tudo que é plataforma. Amanhã temos aqui o programa Música e Poesia com Humberto Bonner, trazendo aí um cantor, né, que se chama Anderson do Pife. Vai estar aqui amanhã às 19 horas. Não é isso, Alberto?
Amanhã, às 19 horas, música e poesia com Humberto Bonner. Recuperou, Paulo? E você que tem uma história, né, de superação, que venceu uma doença, venceu financeiramente. Você que tem uma boa história, entre em contato com a gente, que a gente traz você aqui também para contar a sua história e motivar as pessoas e se emocionar. Não é, Paulo? É. Sei para quem pegaram eu para botar aqui. Né? Eu que entrevisto todo mundo, eu que inventei uma TV. É, exatamente. Né? Inventei uma TV. Inventou uma TV e agora inventei uma TV para trazer entretenimento. Não é porque quando a gente criou isso aqui, lá em Adalberto, tá aqui, a gente só queria apresentar a roupa. Quem quer comprar roupa? É tanto. É só falar no Facebook. Mas aí a gente foi tanta visualização que tinha outra pessoa que tinha passado por aqui pro programa, se chamava Bancada da Sulanca. Aí eu digo, por que não colocar o nome, né? TV Sulanca. E aí começou, até que existe amigos e existe covardes. Existe amigos e existe aproveitadores. Existe amigos e existe inimigos. Tem os amigos da cobra e tem os mandacaru, que nem dá sombra e nem dá fruto. Nessa vida de meu Deus, eu tive a oportunidade de ter tudo na minha vida. Os que ficaram, não é o que eu tenho. Eu sei que eu erro, como já disse aqui, sou ignorante, mas eu quero apenas acertar. Eu só peço a cada um de vocês, ajude a quem mais precisa, mano. Porque você não sabe o dia da manhã. Verdade. Porque também um dia, mano, eu tava lá em cima. E aí eu fui subindo, sem freio. Eu comecei a ganhar dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E daí então, quem tava comigo, comendo toicinho com cabelo e tudo, que era pra eu estar lá ajudando, eu fui e troquei de esposa, achando que aquela já estava velha, acabada, sofrida, e fui trocar por uma novinha, toda ajeitosinha, toda durinha, como que o tempo ia gravidar se não acontecesse. A gravidade aconteceu para ela, aconteceu para mim, e eu não dei valores a tudo aquilo que minha avó me ensinou, a sentar numa mesa, a rodear os parentes, meu avô contando história, família toda reunida, e tudo aquilo que eu tinha passado e galgado, eu inventei de trocar a família, achando que aquela minha já não estava bom e troquei por outra. Aquela família lá debaixo da ponte que conversava com a caixa de tomate. A caixa de tomate. Aí esqueceu. Então, por isso que eu digo a cada um de vocês que está nos assistindo agora. Zele por sua família. Cuide. Ame. Vai ter confusão. Vai ter discórdias. Vai ter briga. Vai ter tristeza. Vai estar momento de briga. Mas também vai ter momentos de felicidade. Porque na Bíblia, a palavra família é isso. É união. É juntar. É ter brigas. Então vocês hoje, não destruam a sua família por nada. Eu estou recomeçando tudo de novo. Mas fazendo diferente, Manu. Construindo uma nova história. Eu gosto de desafios. Se você disser, Paulo, bora vender água mineral na praia, eu vou. Bora vender o que você quiser, eu vou. Eu coloquei um programa de televisão porque eu acredito que daqui a gente abriu portas para muita gente. E uma delas sou eu. Não é? Obrigado. Entendeu? Na Feira da Sulanca eu criei 200 grupos de WhatsApp nessa pandemia para atender pessoas que eu nunca vi na minha vida. Mas eram os grupos que era meu, que eu vendia confecção e eu botei pessoas neles, não é? Eu botava 50 vendedor e 200 comprador. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas eu digo, Senhor, eu estou ganhando dinheiro, eu acho que alguém vai ganhar mais.
E aí Deus abriu a porta e eu ganhei muito mais abrindo porta para outras pessoas. Fui presidente de uma associação que quando eu cheguei lá tinha 17 pessoas associadas e depois quando eu consegui fazer os programas com o governo do estado, eu consegui colocar lá 2.300 associados e recebendo doações, não é, de todo canto. Eu recebia 38 toneladas de alimento. Eu lembro da tua associação, era muito famosa na época. Então assim, de tudo eu fiz e não abria para nada. E até hoje eu tenho esse pensamento em mim. Eu aceito o desafio, não tenho medo de enfrentar. Eu estou no microfone, eu não tenho um curso de jornalismo, porque você tem que ter curso de jornalismo, mas eu não tive curso de nada. Mas eu estou aqui, falando para o quê, o Oxente, para o Mod, mas dizendo a vocês que o desafio eu aceito, porque a minha história fez com que eu me caliçar. E repito, eu caí muitas vezes, não posso negar. Mas as quedas que eu tive não foram derrotas. Eu caí porque estive a subir. Que história. A gente hoje está aqui contando a história do idealizador da Sulanca News TV. Que eu acho que você nunca imaginou ter um canal na internet. E hoje a gente não só está assim no Brasil, né? A gente alcança o mundo. De Caruaru para o mundo. Para o mundo. E eu não pensava, viu, Écio? Em hipótese nenhuma de eu chegar aqui no programa para falar de mim. Nunca passou isso na minha cabeça. Até que quando foi agora, já no término do outro programa, eu fiquei olhando e coçando a cabeça e Manu foi perguntar lá fora. Paulo, conta um pouquinho da tua vida aí. Foi quando eu comecei a olhar assim, eu comecei a cavacar. Eu digo, ih, rapaz. Eu agora me meti, não fui no empeleitado e da grande. Que é bom demais eu falar da vida dos outros. É bom. Olha. Pra eu falar na vida dos outros é doce demais. Agora quando foi pra falar da minha... Pimenta nos olhos dos outros. É refresco e o suco é prego. A gente tem aqui a Elisângela Lucena dando uma boa noite ao meu cunhado. Elisângela, um cheiro no sovaco. Que é minha cunhada. Ela tá dizendo aqui, quero contar a história de Flor. Não. Você aqui, pelo amor de Deus, não vem contar a história de Flor. Flor é uma gata que ela tem. Jesus. É aquela que eu ia fazer um churrasco. É. Só tem cabeça, bichinho. Vou fazer um churrasco de Flor. Deixa a história de Flor pra você, com a sua família, porque aqui dentro tem outros anos. Eu pensei que era uma história de uma pessoa. Não. Flor é uma gata. Flor é uma gata cianês que ela tem, que a cabeça dela é maior do que uma bola. Eita, apareceu um gato já. Eita, Flor. E a bicha é gorda, viu? Ela deve ter uns 16 arroba. Misericórdia. Esse não é um gato, é um É um boi. É um boi. Sim, Manu. E tem outra coisa aqui, eu não sei se ainda dá tempo. Tá. Dá tempo? Você é o diretor do... Você é o chefe. Eu só quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo na rede social. Não é? Quero inclusive agradecer a Manu, que além de tudo é candidata a vereadora também, não é? Em Caruaru. Que vocês quiserem, puderem ajudar a Manu, não é? Eu também sou candidato a vereador, para você ver até onde a gente vai, não é? Mas eu fiz isso, não é, como candidato também, Manu, para que eu possa defender Caruaru, para que eu não possa ver o que eu vi na Feira da Sulanca, no Parque 18 de Maio, nos bairros de Caruaru, não é? O abandono das pessoas. E aí eu também, depois de 34 anos, foi que eu inventei, né, de ser candidato, de tantas coisas erradas que eu vi e pessoas que não são defendidas no âmbito, não é, das coisas que acontecem aqui. Então, por isso que eu me lancei a candidato a vereador, para poder também dar um pouco de mim à sociedade. Já faço isso na Feira da Sulanca, há 34 anos, mas eu não me canso de dizer a cada um de vocês que escolham um vereador para Caruaru, para que possa nos representar na Feira da Sulanca e para que a gente não sofra tanto o quanto eu sofri e que não apareça mais um Paulo Sérgio debaixo da ponte, porque em Caruaru existe ainda muitos Paulo Sérgio da vida sofrendo, que você não conhece, que eu não conheço, talvez não esteja lá debaixo da ponte. São pessoas anônimas, mas são né, pessoas anônimas que também passam o que eu passei e vive
mais ou menos o que eu vivi. Então eu peço a cada um de vocês, Manu, e que vocês que estão aí nos assistindo, que dê o seu melhor. Eu digo sempre aqui no programa, no final da minha fala, quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo chamar. Quando eu digo isso, é porque eu já fui negado da minha própria família comida no prato. Eu já apanhei sem merecer. Eu já fui humilhado. Eu já fui espancado. Tudo aquilo que o mundo queria me oferecer, eu passei. Eu sofri. Mas eu não perdi a esperança de mudar. Não sou dono da verdade e, como eu já disse, errei muito. Mas eu espero que você também possa dar oportunidade a outras pessoas. Como Dona Socorro me deu a oportunidade, como o putador de banco me deu a oportunidade, como o gordo do pastel me deu a oportunidade, como o Padre Zezinho me deu a oportunidade. Você possa dar a oportunidade a alguém. E que esse alguém um dia se lembre de você e que na sua prestação de conta, no juízo final, esteja lá escrito: eu fiz o bem a alguém, sem esperar o retorno. Eu queria agradecer também aqui a meus filhos, Brenda, Brendo, Mateus e Júlia. A todos aqueles que passaram por minha vida, o meu irmão Antônio. Obrigado a todos vocês que me conheceram, que me conhecem, de uma forma direta ou indireta. Eu agradeço a vocês por me permitir entrar na sua casa e falar com você. A vocês, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe. A gente tem, só vou dar aqui os 3 últimos recados para Manu encerrar o programa. A gente tem aqui Gisele Barros, está dizendo assim: eu sou testemunha da trajetória e superação deste meu irmão e do seu irmão Antônio. Marlúcio Marinho está dizendo assim: que bom que você venceu, que Deus esteja sempre com você e boa sorte. Gisele Barros, ela é esposa casada com meu irmão hoje. Gisele, se não fosse você também, Gisele, Antônio não seria o que ele é hoje. O que Antônio é hoje, o povo diz que eu sou ignorante. Meu irmão é um coice de jumento, né? Mas a esposa que ele tem hoje transformou ele no homem que ele é, no caráter que ele tem, no pai que ele é, e agora já é vô, também já é vô, eu também já sou avô. Então, cada pessoa que passou na nossa vida deixou lá marcado, e você também, viu, Écio? Enrolando eu no jogo de chimba. Passei bom tempo sem encontrar Écio, mas Deus, Manu, coloca as pessoas na nossa vida na hora certa e no momento certo. E Écio chegou também no momento certo, como chegou Adalberto, essa coisa linda de papai que está ali, não é? De uma forma simples. É o produtor, não é, que chegou aqui na TV com a simplicidade, a humildade que Adalberto tem. De vez em quando a gente dá uns gritos de Adalberto aqui, mas ele tem a hombridade de aceitar, né, de reconhecer e tá ali. Tanto é que ele é o profissional que ele é hoje. A Sulanca News está aqui através de todos vocês, não é? A gente chegou em 650 mil visualizações, não foi à toa, foi através de todos vocês que estão nos assistindo, e todos os programas que vem acontecendo aqui é através de vocês que vem inovando, para chegar no tamanho que isso aqui está. Digo hoje com sinceridade, se eu partir dessa para melhor, eu já estou com o meu dever cumprido, mano. Já cumpri a minha missão aqui na Terra, né? Se eu tiver mais um pouquinho de tempo, pelo menos vocês que estão nos assistindo aí, podem me ligar, certo? 9608-9530, para me chamar para comer uma carne assada, eu ainda vou, nem que seja na casa do intrigado. É isso aí, Manu. Obrigado a vocês. Obrigada a você por compartilhar, né, a sua história, para que as pessoas vejam que tudo é possível ao que crê. Assim como a palavra de Deus nos fala, né? Tudo é possível ao que crê. Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa que está na rua, que a gente chama de morador de rua, e acha que aquela pessoa não é ninguém.
mas toda pessoa ela tem uma história. E esse é o motivo principal desse programa, é mostrar histórias de pessoas que venceram. Eu não sei qual é a câmera, nessa aqui. Nessa Nessa aqui. Tá aqui. Padre Zezinho, há 34 anos eu carrego a sua assinatura na minha carteira. Obrigado, Padre Zezinho. Que Deus te abençoe também. Foi através do teu nome, das tuas músicas, que me fez chegar até aqui. Tá aqui, já mandei plastificar umas 10 vezes, mas eu carrego até hoje na minha carteira o teu nome, quando você disse, você um dia irá vencer. Obrigado. E venceu. Eu quero que todo mundo que nos acompanha, que envie sua história, entre em contato com a gente pela página, que a gente vai estar passando um número de contato para você contar um pouco da sua história e a gente trazer você aqui para incentivar outras pessoas a não desistir. Écio, muito obrigada pela participação de hoje. Nada, Manu. Eu que lhe agradeço. A Amanda não pôde vir, mas agradecer a Paulo por compartilhar a sua história. Você é mais que vencedor e a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. E você pode não ter tido um irmão de sangue, assim, da mãe e do pai, mas Antônio, Écio, o mundo, a vida, Deus foi lhe dando pessoas que se tornaram irmãos ao longo da sua trajetória. Só que eu esqueci de lembrar aqui, eu tenho 2 irmãos de sangue. Não é do mesmo pai e da mesma mãe. Minha mãe se casou-se novamente e mora lá em São Paulo, né? É William Curitza e Valdir Curitza, são filhos lá de um rapaz, né, que mora em São Paulo, que eu vim conhecer também depois que eu conheci minha mãe. Entendi. Mas a vida foi lhe dando outros irmãos, né? Écio, Antônio e tantos outros, assim como a Bíblia fala. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira. Amém. Acabamos de apresentar o programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Sugestão ou crítica, e-mail sulancanewstv@gmail.com. Toda quarta, às 20 horas, a Sulanca News TV apresenta o programa Sua História. A apresentação, Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Toda quarta, às 20 horas, aqui na Sulanca News TV. Uma nova TV com a cara da Sulanca.